PSD, PSD, PSD. Boa noite a todos. É de facto uma emoção muito grande e um privilégio também poder estar aqui esta noite como Presidente do nosso partido, também com a responsabilidade de chefiar o Governo e, portanto, com o vosso apoio e com o voto dos portugueses como Primeiro-Ministro, e poder assistir a esta circunstância extraordinária que é o de conseguirmos comemorar os nossos 40 anos, orgulhando-nos de toda a nossa história e podendo ainda ter connosco tantos daqueles que fundaram o nosso partido, lutaram por um Portugal mais moderno e mais justo, e ninguém pode dizer que estes 40 anos de democracia que hoje comemoramos não têm também a marca de tantos e tantos militantes do PSD, de tantos e tantos dirigentes do PSD, de tantos e tantos presidentes do PSD. Mas, claro, ninguém pode esquecer que este é o partido de Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro foi o primeiro a deixar-nos e todos aqueles que se lembram dessa noite trágica poderão também recordar a situação de enorme perda e de enorme desorientação que todos sentimos quando aquela notícia ecoou. Eu era bastante jovem nessa altura, mas suficientemente envolvido no nosso partido, na vida política, para ter sentido, nessa época, uma angústia tremenda. Tal era a esperança extraordinária que Sá Carneiro tinha trazido a Portugal. Hoje, um número muito elevado dos nossos militantes não recorda já esses tempos. Também é um bom sinal, quer dizer que o partido se rejuvenesceu, que se renovou, tal como o nosso país. Mas aqueles que conservam essa memória recordar-se-ão com certeza de que aquela meia dúzia de anos, entre 1974 e 1980, hoje sabemos que foram meia dúzia de anos, mas parecia que tinham sido 15 ou 20. Tinham sido anos extraordinários, porque durante essa época se decidiu, de uma vez, se haveríamos de ser, como portugueses, o que tínhamos sonhado, uma sociedade europeia, uma sociedade pluralista, sem tutelas de qualquer espécie, uma sociedade, portanto, livre e democrática, e se o fomos, alguns dos que aqui ainda estão, mas sobretudo esse partido que foi o partido de Sá Carneiro, deu um contributo extraordinário para que isso acontecesse, para que o nosso país fosse hoje aquilo que é, um país pluralista, democrático e maduro. Eu sei que aqueles que, mais antigos, se recordam da Fonte Luminosa e, portanto, de outros políticos e de outros partidos que também foram importantes para esta batalha de construir uma democracia plena em Portugal, pensarão que me estou a precipitar quando
distingo Sá Carneiro neste processo. Mas a verdade é que em 1980 ainda existia Conselho da Revolução. E quando o país, depois de ter passado vários anos desgovernado, pela primeira vez conseguiu ter um governo que tinha os pés assentes na terra, que andava, como dizia Sá Carneiro, talvez com menos abril na boca, mas com mais abril no coração e na ação política. E não tenham dúvidas, foi isso que fez a diferença. Não teria havido revisão constitucional como houve se não tivesse sido esse momento de viragem extraordinário em Portugal, que era marcado pelo facto de um partido que não vinha da extrema-esquerda nem do socialismo poder, afinal, devolver a esperança e a confiança aos portugueses e mostrar-lhes que podia construir uma sociedade pluralista e próspera no nosso país. Estas três setas do nosso partido, com a liberdade, a igualdade de oportunidades, a solidariedade, são as três setas dos valores que permanecem no nosso partido. O nosso fundador, Pinto Balsemão, tem razão, toda a razão. Nós não somos hoje uma fotocópia do partido de 74. Felizmente, Portugal não é hoje uma fotocópia do Portugal de 1974. Mas os nossos valores permanecem. E a realização desses valores, como nessa altura com Francisco Sá Carneiro, mas com outros que se lhe seguiram e que, liderando ou não o governo, como foi o caso de Mota Pinto, e depois de Cavaco Silva, e depois de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, quando estiveram no governo, mas também quando estivemos na oposição, com muitos dos líderes que felizmente ainda temos aqui conosco esta noite, nós mostramos que estes valores são permanentes no PSD, mas que não esquecem dois princípios fundamentais. Porque é importante ter valores, mas também é preciso não esquecer os princípios fundamentais. E os princípios fundamentais são o de que a pessoa é a medida e o fim último de toda a ação política e o de que trabalhamos, sobretudo, para Portugal. E foi por isso que, ao longo de toda a nossa história, nós fomos, sobretudo, um partido que, como eu há pouco referi, teve sempre no coração os portugueses, mas os pés bem assentes na terra. Muita gente gasta imenso tempo. Eu sei, Marcelo, que às vezes também gasto muito tempo. Mas hoje aproveitarei o tempo todo que tenho para lembrar estes princípios fundamentais, que são justamente o de que muitas pessoas, perdendo demasiado tempo a falar de coisas bonitas, perdem depois pouco tempo a explicar porque não foram capazes de as concretizar. E porque é que, durante anos a fio, cada vez que as coisas
lhes correm mal e, portanto, ao país, é porque tiveram azar. De cada vez que as coisas ao país e a nós nos correm bem, é porque temos sorte. Não é porque saibamos o que estamos a fazer, segundo eles, é porque temos sorte. É caso para dizer que a sorte tem dado muito trabalho. Nós estamos a comemorar os 40 anos do nosso partido e, portanto, também os 40 anos da nossa democracia em Portugal. E, de certa maneira, não são 40 anos, mas são muitos aqueles que levamos já de pertença ao espaço europeu e à União Europeia. Muitas vezes pensa-se que foi o Partido Socialista que trouxe a União Europeia. E é verdade que o grande consenso europeu incluiu sempre o Partido Socialista. Mas a verdade é que foi ainda no tempo de Francisco Pinto Balsemão, no governo, que se começaram a negociar os primeiros dossiês sérios da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. E depois, quando ingressamos na Comunidade Económica Europeia, foi com o PSD que o país conheceu talvez o período de maior crescimento em quantidade do seu produto, mas também em qualidade da nossa economia e da nossa democracia. Hoje, e isso é importante porque estamos em vésperas de eleições europeias, o que se passou em Portugal nestes mais de 30 anos tem também, além da marca do PSD, a marca da Europa. Eu sei que hoje, com a crise que se abateu pela Europa, e que foi a mais grave crise, sem dúvida, desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa passou de moda. E todos aqueles que falavam do grande consenso europeu, agora exigem da Europa aquilo que eles próprios não estão em condições de dar. Mistifica-se, portanto, o futuro de Portugal e o futuro da Europa. Deixem-me dizer-vos, Portugal tem hoje o nível de desenvolvimento que tem porque ingressou na Comunidade Económica Europeia e na União Europeia. Não apenas em termos de desenvolvimento económico e social, mas também de partilha de valores políticos essenciais, como são aqueles que nos unem a todos os outros países europeus da União Europeia. Mas esta União Europeia que nós temos hoje também tem o contributo de Portugal. Também a União Europeia que temos hoje não é uma fotocópia a preto e branco daquilo que era a Comunidade Económica Europeia, nem sequer daquela que foi desenhada em Maastricht. Hoje a Europa é bastante mais responsável e solidária. E nós também temos essa experiência. O que se passou em Portugal nos últimos 3 anos foi de uma dificuldade tremenda. Mas teria sido trágico se não tivéssemos podido contar com o apoio dos nossos parceiros europeus. É bonito lembrar estas coisas, mesmo quando muitos acham que isto não dá voto nenhum. Mas a verdade é que também a Europa se foi reformando, como nós temos contribuído para reformar Portugal. Quando há 3 anos atrás assumi funções como Primeiro-Ministro em Portugal, sem dúvida nenhuma, os portugueses esperavam que nós, pelo menos,
cumpríssemos o nosso programa de assistência económica e financeira e o pudéssemos encerrar nas condições em que encerramos. Essa primeira missão está cumprida. Não defraudamos ninguém. O país que em 2011 esteve à beira da bancarrota, e não estivemos à beira da bancarrota, com certeza, por qualquer medida que o governo do PSD tenha decidido, nem sequer por estando na oposição, ter faltado com o apoio que era devido, para que então o Partido Socialista procurasse resolver os nossos problemas. Demos todo o apoio de Manuela Ferreira Leite até mim próprio para que uma bancarrota em Portugal não fosse atingida. Pois nem com o contributo responsável do PSD na oposição foi possível evitar essa situação extrema. Os portugueses não esquecerão, com certeza, as enormes dificuldades que essa situação nos trouxe. Mas hoje sabem que se não foi o PSD que trouxe o resgate para Portugal, foi o PSD também que tirou Portugal desse resgate e que resgatou, ele sim, a nossa autonomia e a nossa liberdade de decisão. Mas os portugueses não nos escolheram apenas para voltar a pôr o país de pé. Os portugueses não votaram em nós apenas para que nós fizéssemos o que tinha de ser feito. E quantas vezes o que tinha de ser feito foi tão discutido como se ninguém soubesse o que é que havia para fazer num país que não tinha dinheiro. Chegou a ser quase esquizofrénico. Aqueles que tinham levado o país à dívida e à bancarrota dizerem: o que é preciso é crescer. O que é preciso é investir no crescimento. As políticas de austeridade só podem dar mau resultado. Como se alguém tivesse dúvida de que no PSD também preferimos crescer e investir na economia. Hoje, felizmente, temos reservas financeiras para um ano. Na altura do resgate, o país não tinha nem para um mês. Mas os portugueses quiseram que um governo com responsabilidade pudesse fechar este programa e voltar a colocar Portugal de pé. Mas os portugueses quiseram muito mais do que isso. Os portugueses não nos escolheram apenas para fechar este resgate, para limpar a confusão, para pôr as coisas como elas devem ser. Os portugueses deram-nos um mandato para mudar Portugal, para reformar Portugal. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos a fazer. Agora que conseguimos fechar esta emergência, agora que o país tem, portanto, uma posição excedentária sobre o exterior e não está continuamente a endividar-se mais, agora que Portugal alcançou resultados na redução do seu déficit público como nenhum outro país que estivesse sob ajustamento registou. Tivemos menos déficit público do que a Espanha e, seguramente, menos déficit público do que a Irlanda, que fechou o seu programa. Agora que nós empreendemos um conjunto de reformas sobre a nossa economia, que nos permitem pensar
que teremos mais capacidade para atrair investimento, para fazer a nossa economia crescer, para criar mais empregos e fazê-lo de uma forma saudável. Quer dizer, não é apenas à custa dos empréstimos bancários, à custa de mais dívida. Agora que temos essas condições, eu diria, temos quase tudo para fazer. E eu sei que os portugueses sabem bem que nós não esquecemos isso. A nossa missão não era só agradecer à Troika e fechar o programa. A nossa grande missão é poder oferecer aos portugueses, como Sá Carneiro dizia, uma verdadeira democracia política, económica, social e cultural. E acreditem, há muito para fazer ainda para poder dar a Portugal e a todos os portugueses uma igualdade de oportunidades maior do que eles têm hoje. Em momentos de crise, protegemos os mais fracos e pedimos àqueles que têm mais um contributo maior. Foi isso que fizemos ao longo destes 3 anos. Mas não nos esquecemos que aqueles que poupamos, porque tinham menos, têm pouco. E não nos esquecemos que aqueles a quem pedimos mais, por muito que lhes possamos pedir, continuam a concentrar uma fatia demasiado elevada da riqueza. Nós não podemos construir uma sociedade verdadeiramente democrática, com verdadeira mobilidade social, que não cristalize os privilégios. Não é preciso que eles estejam na lei. Eles estão, muitas vezes, na natureza das coisas. E se não forem contrariadas essas coisas, se não for contrariada essa natureza, se não for por intervenção pública, elas perpetuam-se, como se perpetuaram. Não foi por causa da crise. Portugal já era, antes da crise, um dos países em que o rendimento estava pior distribuído entre os seus cidadãos dentro da União Europeia. Não foi a crise que trouxe isso. Mas agora que fechamos essa parte mais dura, essa crise, temos de voltar a dizer aos portugueses: nós não nos esquecemos. Nós sabemos que os seus anseios são o de ter uma sociedade mais justa do que aquela que herdámos, mesmo depois de 40 anos de democracia. Essa tem sido, de resto, o timbre do PSD, a marca do PSD ao longo destes anos. A marca reformista. Na oposição como no governo, lutámos sempre pela mudança, pelo combate às injustiças, pelo combate aos privilégios, para que cada um possa, dentro da sua esfera de liberdade, escolher o caminho que lhe pode abrir as perspectivas de uma realização pessoal, profissional, política, cultural e económica que mais ninguém deve decidir por cada um. Não é o Estado que define o modelo de felicidade, seja de quem for. Não é o Estado que impõe a escolha social aos cidadãos. O Estado tem a obrigação de preservar a liberdade de escolha de cada um para poder realizar as suas possibilidades, as suas potencialidades. E tem a obrigação de criar igualdade de oportunidades para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Não quer dizer que tenham acesso às mesmas coisas, têm de ter acesso às mesmas oportunidades.
Claro que quando não há dinheiro, é como naquele aforismo, casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Quando se chega à bancarrota, é muito difícil pensar que conseguimos oferecer a cada um uma verdadeira igualdade de oportunidades. Mas é por isso que nós dizemos: o Estado Social tem de se salvaguardar com responsabilidade. E são justamente aqueles, como no passado, que mais falavam de Abril e que mais falam do Estado Social, aqueles que mais puseram em causa o Estado Social em Portugal. E fomos nós, ao longo destes anos, que mais defendemos o Estado Social. E hoje estamos a defendê-lo quando dizemos que queremos contas equilibradas. Hoje estamos a defendê-lo quando dizemos que não queremos o modelo que gere mais dívida para o futuro. E estamos a defendê-lo dizendo que hoje não aceitamos modelos em que o Estado oferece a felicidade às pessoas, queremos que elas possam livremente escolher o seu caminho e a sua vida. Esta foi sempre a marca do PSD, que não desapareceu e que eu sei vai ser reforçada no resto do mandato que temos para poder dizer aos portugueses: competentemente fizemos o que se esperava, mas fizemos mais do que isso. Fizemos aquilo que os portugueses nos exigiam, que era o de continuar a executar uma política de transformação, de reforma para os nossos portugueses, para os nossos concidadãos, que lhes assegurem não apenas o Estado Social, mas a igualdade de oportunidades que lhes deve dar a possibilidade de serem na sua vida aquilo que eles mesmos queiram escolher. Queremos, portanto, seja ao nível do Estado, seja ao nível da estrutura económica, continuar a apostar em mais concorrência, contra os privilégios, evidentemente. Podermos ter um Estado que seja menos um impedimento para cada um, mas mais um regulador e um auxiliar. Queremos um Estado que não complique a vida às pessoas, mas lhes proporcione, na sua vida pessoal, empresarial, cultural, aquilo que elas mais desejam. Não ter um Estado que desconfia dos cidadãos, mas que aposta e valoriza o papel de cada um. Foi com este programa que nos apresentámos às eleições. Às de 2011 e, eu diria, a todas as outras. Muitas vezes ganhámos essas eleições. Outras perdemos. Ninguém gosta de perder. Mas o PSD nunca teve mal perder. Ao contrário de muitos outros, nós nunca tivemos mal perder. E mesmo quando perdemos no passado, encontramos uma forma de pôr Portugal em primeiro lugar e de lutar pelos portugueses. Fizemo-lo sem arrogância, porque é muito arrogante quem entende que o compromisso só se atinge quando nós concordamos inteiramente com os desejos do outro. Mas isso não é um compromisso, isso é uma atitude de arrogância. Felizmente que em Portugal, nós, nestes anos de dificuldade, tivemos a felicidade de encontrar no plano social, e quero aqui também evocar dentro da UGT o papel dos TSDs, parceiros sociais que conseguiram um espírito de compromisso que nos deu a possibilidade de salvaguardar sempre a coesão social e de pôr de lado a arrogância. Devemos ter sido o governo
que mais entendimentos fez com as forças sociais e sindicais. E vamos continuar assim, porque essa é a nossa matriz. Não impomos nada a ninguém, mas dizemos ao que vimos. Não nos andamos a contorcer para ter a certeza de que fizemos tudo para ganhar. Nós fazemos sempre tudo para ganhar, mas não nos contorcemos. Não nos andamos a entortar nos nossos princípios e nos nossos valores para agradar. Não andamos a dizer que é preciso responsabilidade financeira e depois não podemos andar a dar o nosso voto para toda a irresponsabilidade orçamental. Todos aqueles que nos escolhem sabem ao que nós vimos. Se tiverem melhores possibilidades, nós achamos que eles têm esse direito. Não reclamamos nenhuma supremacia moral, mas dormimos de bem com a nossa consciência. E não tem sido uma coincidência, que sempre que quem está no governo dorme de bem com a sua consciência, o país progride e avança. Deve ser, com certeza, porque a nossa consciência de que é preciso pôr Portugal, antes de tudo, Portugal em primeiro, é exatamente aquilo que mais interessa aos portugueses e a Portugal. Queridos amigos, quero concluir dizendo, como disse no início, que é realmente um privilégio muito grande poder servir o nosso país e o nosso partido. Já o tenho referido, nós não escolhemos as condições em que governamos, mas, felizmente, somos donos das nossas decisões e, portanto, se não escolhemos as condições em que começamos, as condições que vamos recriando dependem muito da nossa vontade e da nossa escolha. Foi realmente por escolha dos portugueses e dos sociais-democratas também que nós conseguimos ultrapassar a maior crise de que há memória em Portugal desde o 25 de Abril. Mas será também com a ambição que temos, a elevada convicção também de que devemos estar sempre ao serviço de Portugal, que iremos continuar a mudar e a reformar. Não esperem de nós, portanto, que possamos entregar-nos aos portugueses dizendo que cumprimos os mínimos, quando os portugueses esperam o máximo de todos nós. Sei, como dizia Eurico de Melo, que o nosso partido é realmente muito bonito e que conseguimos, nestes anos todos, sentir-nos bem aqui dentro uns com os outros. Julgo que essa dádiva que podemos dar a Portugal, de um partido que está de bem consigo próprio, de um partido que não tem dúvidas dos seus valores sociais-democratas, que não abdica dos seus princípios, que é, evidentemente, um partido duro na discussão interna, nas opções que faz, o sabe fazer dentro do respeito e do pluralismo com que impregnamos também a democracia portuguesa. Sabemos que os portugueses podem hoje olhar para o nosso partido e dizer também que o nosso partido tem sido um fator distintivo para Portugal. Se temos essa responsabilidade, não podemos falhar a nossa missão.
E eu sei que não vamos falhar a nossa missão, porque vos conheço, conheço as bases do meu partido, conheço os nossos militantes, os nossos dirigentes, os que foram nossos presidentes e aqueles que, com certeza, entre nós ainda virão a desempenhar essas funções no futuro. E sei que temos todas as condições, não só para continuar a ser um grande partido que se orgulha da sua história, mas, sobretudo, um partido que tem ainda muitíssimo para dar a Portugal e de que, tenho a certeza, Portugal nunca se esquecerá, sempre que for preciso, marcar a diferença e dar um passo em frente. Quero, por isso também, nesta noite tão especial, poder reclamar esse pequenino privilégio que é o de chamar para junto de mim aqueles que me antecederam na liderança do PSD e que aqui estão connosco, porque é uma honra muito grande poder também partilhar esse palco com eles, quer com o nosso fundador Francisco Pinto Balsemão, militante número 1 do partido e verdadeiramente o presidente destas comemorações, que não estão agora a acabar neste 6 de maio, que se vão prolongar, como ele referiu, por mais um ano, porque a nossa história é apenas um pretexto para falar do futuro e para apontar alto para o futuro, mas também todos os outros que aqui estão, Marcelo Rebelo de Sousa, Filipe Menezes, Marcos Mendes, Pedro Santana Lopes, Manuela Ferreira Leite, Fernando Nogueira. Viva o PSD! Viva Portugal! Parabéns.